Irmão, guarda isso. Não caia nesse negócio de você cair nesse conto de fada que você vive sem a igreja. Pega uma brasa e tira da fogueira para ver se ela vai continuar acesa. Fique sabendo que as faltas de culto vai trazer você uma dormência. Guarda o que eu vou te falar, irmão. O diabo é espírito e ele não se cansa. O que eu quero trazer hoje nessa noite? Que o Espírito Santo me ajude. Eu queria falar um pouco sobre a decepção. A decepção é um sentimento de tristeza terrível, de descontamento, de frustração, por determinados fatos que você gostaria que acontecesse de uma forma e ela aconteceu de outra forma. A decepção ela é terrível, porque muitas das vezes, vou dar um exemplo para você, a gente bota as fichas num casamento. Quando a gente é solteiro, a gente quer casar de todo jeito. Nossa, como a gente perturbou a Deus em oração, Senhor, não só o casamento. De repente um curso que queria se fazer e não passou, como um amigo meu que tentou, fez o Enem 6 vezes e não conseguiu. Então tem algumas coisas na nossa vida que vem trazendo algumas frustrações para nós. Só que a gente traz essa frustração para o céu. E no céu nunca tem frustração. No céu sempre vai ter motivação. Esforça-te, sou contigo. Uma das coisas que o diabo trabalha poderosamente contra nós é tentar trazer em nós um desgosto do céu. Porque parece que às vezes as nossas orações, Deus nos abandonou. Eu estou passando às vezes um problema de enfermidade, eu vejo tanta gente falando em milagre, não acontece na minha vida. Às vezes o irmão ou outras pessoas estão gozando de uma prosperidade, e às vezes eu estou até falando na prosperidade, mas estou vivendo um caos e parece que o céu não está vendo. E o diabo trabalha o tempo inteiro para que nós venhamos ser esses 2 discípulos de Emaús. Que a gente sai, para que a gente saia do lugar que não se deve sair. Os irmãos estavam ali todos reunidos. E muitas das vezes a gente pega e fala, não está dando resultado, então agora eu vou tentar fazer do meu jeito. E a tristeza que a gente traz, parece que Deus é o culpado. Há muitos, e no começo de tudo, gente, Deus levava a culpa de tudo. Antes do Senhor Jesus expor o diabo, todos os males eram culpados, era Deus. E todos os benefícios também era Deus. Mas quando o Senhor Jesus vem e expõe as trevas em Mateus, então o povo ficou sabendo, não, existe alguém que faz o mal. E esses 2 discípulos aqui, eles chamam a atenção porque foram pessoas que estavam na multidão. Eles viram o Senhor Jesus. Mas interessante que quando a gente bota expectativa naquilo que Deus nunca prometeu para a gente, além, foi o que aconteceu com esses homens. No diálogo eles falam assim, eu pensei que este era o que ia remir a Israel. E agora, diante dos olhos dele, acontece a morte do seu herói.
é assim com a gente também. A gente faz orações o tempo inteiro. A gente ouve a voz do Senhor Jesus o tempo inteiro, porque Deus fala de diversas formas, de diversas maneiras. E o nosso coração começa a ficar entristecido como desses homens. Agora nós temos que ter um cuidado, porque a frustração faz os nossos olhos ficarem escurecidos. A gente não consegue ver mais a alegria onde a alegria já está. Esses homens, eles conversando entre si, gente, quem chega é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele não vem em outro corpo. O Senhor Jesus vem no mesmo corpo. Gente, cai para nós. Todos nós sabemos o tom de voz do pastor Marcos, da pastora Priscila, ou do irmão mais próximo a você. Se o irmão estiver ali e falar, você fala, e fulano já chegou. E como é que aqueles homens estão do lado de Jesus e não conhecem a Jesus? E isso é alarmante para nós. A frustração, ela pode escurecer os seus olhos. A frustração não pode, ela faz de tudo para você não ver mais valor nas coisas. Ela faz você criar expectativas que não se existe. Aqueles homens fantasiaram Jesus político que viria resolver a situação de escravidão de Israel com os romanos. E você vê que no diálogo mostra a crença daqueles homens, porque eles declaram: este era profeta, este homem era varão valoroso diante de Deus e poderoso diante do povo. E se você vê a expectativa de Pedro, Pedro fala: tu és o filho de Deus. Então são perspectivas diferentes. Então hoje a pergunta que para para nós: o Senhor Jesus para nós é o nosso Salvador ou Ele é o nosso garçom? Não acredite no que estão falando por aí. Parece que os caras, pastor, acharam a fórmula de abrir a mão de Deus para fazer qualquer tipo de coisa. E não é assim. Não é de se admirar que hoje a maioria de muito crente com depressão no nosso meio. E nunca foi assim. Porque os cristãos antes de nós, eles valorizaram o céu. Antigamente o irmão, quando ia expulsar um demônio, muitas das vezes ele nem usava o nome de Jesus, ele falava: o sangue de Jesus tem poder. E essas coisas foi saindo e entrando, o diabo conseguindo botar o materialismo. E o Senhor Jesus e os apóstolos nunca pregaram sobre materialismo. Naquela época o apóstolo Paulo já falava: ele vai vir amanhã. E a gente está perdendo isso. Gente, interessante, o Senhor Jesus conversando com eles, pastor. E eles não reconheceram. Gente, não. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. O Senhor Jesus do lado, gente. O Senhor Jesus não veio em outro corpo. E como é que aqueles homens não conheceram Ele? Foi preciso o Senhor Jesus fazer uma artimanha, como se fosse para mais longe, para tentar animar o coração daqueles irmãos que estavam indo para outro lugar que não se devia ir. Quem lembra de Noemi na Bíblia? Quem lembra de sua família?
que saíram de Jerusalém para Moabe. Eles saíram porque faltou um pouco de pão na terra do pão. Chegou lá, perdeu os filhos, perdeu o marido, voltou trocando o nome para Amarga. E muitas das vezes o diabo quer botar para nós: sua vida é isso aí? Trabalho e igreja? Trabalho e igreja? É, meu irmão, mas vai ser essa daí que vai te levar para o céu. Vai ser essa vidinha que ele está dizendo no seu ouvido? É essa vidinha que para Deus serve, que você está subindo por causa disso, por causa da sua perseverança. E graças a Deus que o Senhor Jesus ficou com aqueles homens, pastor. E aqueles homens estavam apagados por causa da sua decepção. E é interessante que, além de eles estarem com os olhos como que fechados, eles estavam com o coração totalmente adormecidos. Porque o Senhor Jesus fala: nércios e tardios de coração para crer. Aqueles homens perderam a fé em sua caminhada. Aqueles homens desgarraram da onde não se devia desgarrar. Irmão, guarda isso. Não caia nesse negócio de você cair nesse conto de fada que você vive sem a igreja. Pega uma brasa e tira da fogueira, para ver se ela vai continuar acesa. Como você quer continuar com fogo ardendo no seu coração, se você não se achegar mais e mais e mais e mais? Fique sabendo que as faltas de culto vai trazer a você uma dormência. Se você pode estar e não está, vou falar para você com uma pessoa que já se desviou do evangelho, que fui eu. Tudo começa assim. Ninguém se desvia de um dia para o outro. Ninguém para de reconhecer Jesus Cristo como Senhor de um dia para o outro. Quando eu fui ver, eu já estava longe. Eu já estava igual Adão se escondendo. Eu já estava como Adão se escondendo. Quando eu vi os irmãos que sabiam que eu era crente, eu me escondia para eles não falar comigo. E é desse jeito. As coisas começam sorrateiras. Guarda o que eu vou te falar, irmão. O diabo é espírito e ele não se cansa. Ele não se cansa. Ele tentou o Senhor Jesus em Mateus 4. E a palavra diz que ele deixou até o momento oportuno. Ele vai voltar, irmão. Se você não caiu aqui, louvado seja Deus, mas ele vai voltar para tentar você. Então é sério, parece que é brincadeira, mas não estamos aqui de brincadeira. Está em jogo a salvação eterna. Lembra que eu falei aqui de Noemi? Noemi teve que voltar para a terra do pão agora sem nada. Esses homens aqui, eles não deviam ter saído do meio dos discípulos, do meio dos apóstolos, no meio dos irmãos. E eles, com uma ideologia, foram indo para Emaús. Ainda bem que o Senhor Jesus o deteve no meio do caminho. Agora você imagina a cena, o Senhor Jesus vai passar com eles, né? À noite. Gente, o Senhor Jesus de frente, eles não conhecendo Jesus. Eu lendo o texto, falei, não é possível, gente, não é possível.
Eles vendo o Senhor Jesus e não conhecendo. E não é assim às vezes com a gente. Às vezes a gente passa um probleminha, a gente esquece que o Senhor Jesus está com a gente. Levantou alguma situação, a gente esquece que tem os anjos nos guardando. Acontece alguma coisa, a gente esquece do Espírito Santo que está dentro de nós, nos guiando, nos orientando e glorificando a Jesus através da nossa vida. Nós esquecemos do céu, irmão. Irmão, vou te falar. Me perdoe se eu estiver sendo ignorante. O céu não veio te prometer carro novo, não, irmão. O céu não veio te prometer mansões, casas. Não. Essas coisas vão acontecer naturalmente. O céu nunca te prometeu essas coisas, que esses camaradas que serão julgados severamente, eles vão receber a recompensa por estar ensinando isso, que o Senhor Jesus não ensinou e nem os apóstolos. E muitas das vezes os caras pegam, colocam aquele vídeo para as pessoas mostrando as mansões, mostrando aqueles carrões de 3 milhões e falando, vai ser seu. Irmão, jamais vamos desacreditar que Deus possa fazer, mas o céu não veio te prometer isso. O céu veio prometer a Jesus Cristo se fazer carne, habitar entre os homens, ser tentado de todas as formas e não pecar, e lá naquela cruz como ovelha para o matador sem falar nada. Ele não abriu a sua boca para morrer por você, para ressuscitar ao terceiro dia, para que você pudesse ser filho de Deus, ter o nome escrito no livro da vida, ter o Espírito Santo, vencer o diabo. E esses homens aqui, graças a Deus que o Senhor Jesus estava ali com eles, que o Senhor Jesus vem e parte o pão. Gente, só o Senhor Jesus sabe partir o pão como ninguém. Se você pegar um pão aí, como é que você faz? Você pega o pão, tem a mania de enfiar o dedo e rasgar o pão, né? Não precisa nem da faca. Gente, só o Senhor Jesus tem os meios de fazer o seu coração se alegrar. Como é que seu coração chegou aqui hoje? De repente, não sei, mas chegou aqui, tô deixando tudo. Eu estou desanimado. Eu estou pesado. Eu estou assim. Irmão, o Senhor Jesus, Ele sabe muito bem como alegrar o seu coração novamente. Agora, você tem que ser humilde e eu temos que ser humilde. Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja, a gente se acostuma com a pessoa que está pregando aqui, e Deus fala através da pessoa que está aqui. Vou dar um exemplo do nosso pastor Marco, né? Está no nosso meio. Gente, a gente não pode ver essas coisas naturais, gente. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque, normalmente, né, o pastor que está sempre pregando aqui, pastor, às vezes, ou o irmão que vai subir aqui, essas pessoas estão sendo usadas aqui por Deus. A gente não pode ver isso como normal, porque essa palavra aqui que vai começar a arder seu coração para te dar ânimo, para você enfrentar mais uma semana, de repente situação difícil que você vai encontrar. E eles falam, agora que ele partiu o pão, os olhos abriram, Jesus desaparece e eles confessam, poxa, lembra, no caminho ele vinha falando no nosso coração queimando. E por que não falou, Senhor Jesus, meu amado? Que só aquela voz para acender o nosso coração. Você lembra quando isso é um alerta para nós, quando eu e você era novo convertido? Que qualquer coisa que a gente fosse fazer para Deus, a gente fazia de todo o coração. O nosso coração queimava o tempo todo. Você sentia aquela coisa que ia coisando você até o ponto de deixar você coisado. E esse fogo foi se apagando. Como? Expectativas
que você criou na sua cabeça que o céu não te prometeu, irmão. E graças a Deus que o Senhor Jesus vem e fala com eles, dá orientação. E aqueles homens agora retornam para Jerusalém. Graças a Deus que deu tempo. Esses dias o Senhor Jesus, ele alegrou meu coração. Gente, eu estava de moto ali na Washington Luiz, na altura da Reduc, e do nada começou aquele trânsito engarrafar. Eu pensei até que era Blitz, né? Da Federal. Aí eu estou vindo de moto, que moto passa pelos bequinhos, né? Estou vindo. Gente, o Senhor Jesus, ele sabe como alegrar seu coração. Quando eu cheguei, eu não acreditei no que eu vi. Tinha acabado de acontecer um acidente grave. O carro do cara, gente, virou uma sanfona. E aquele balão de gás assim atrás. E os dois saíram do carro. E perto do carro assim, pegando os pertences dele. O homem e a mulher. E eu fiquei, gente, maravilhado. Eu louvei a Deus. Falei, Senhor, só o Senhor para fazer isso. Gente, eu não sei descrever para vocês, mas eu vi um milagre na minha frente. Gente, como é que eu passei aquele dia com o coração ardendo e falando com Jesus o tempo todo? Senhor, que milagre! Ele sabe como aquecer o seu coração de volta. Ele sabe. É por meio de um milagre. É por meio que Deus usou alguém para te abençoar. É por meio de algum... Deus sabe como fazer. Agora, você tem que estar com os olhos abertos para perceber. O nosso maior problema é isso, que a gente não percebe. Que milagre, o Tiago está aqui, gente. Tiago não era para estar aqui, não. E ele sabe. Ele é Uber, ele sabe. Nós estamos proibidos de entrar em muito lugar, gente. Às vezes chega perto da barricada e já dá um tiro. Esses são os meios que Deus arruma para alegrar a gente. Quando você estiver extremamente decepcionado que não aconteceu alguma coisa na sua vida, ou até aconteceu e não foi a sua expectativa, gente, vamos reconhecer Jesus. Vamos reconhecer Jesus o tempo inteiro. Gente, nós estamos nos desfechos, praticamente. Você já parou para pensar que hoje poderá ser o seu último dia aqui na Terra? De repente você pode receber a notícia: o Simar morreu. E o Simar não levantou da cama. E o que a gente vai levar, gente? A Bíblia fala que o reino do céu não é comida e nem o reino dos céus não é comida e nem bebida, é paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Então, o que nós estamos fazendo da nossa vida cristã? O que nós estamos fazendo? É uma meditação para nós. Eu não consegui me formar profissionalmente. Tudo bem, irmão. Mas não traz essa frustração para o céu, achando que o céu tem culpa disso. Não. Poxa, casei, não deu certo. Não traz isso para o céu. Eu casei, estou com a pessoa, mas não deu certo. Eu estou casado. Não traga para o céu. Não traga para o céu. A gente não pode dizer que o céu não tem culpa de nada. Às vezes, infelizmente, são as nossas escolhas de sair da terra da bênção para ir para Moabe. Tem pão lá em Moabe. Moabe, muitas das vezes, os teólogos dizem que representa o mundo. Então vou dar uma fugidinha ali e já volto. Tem até os desvios estratégicos. A pessoa está solteira,
vai dar o desvio estratégico para ir lá e pegar e trazer. Tem uns desvios estratégicos, tem. E é uma pena isso. Porque isso aí está pior do que jogar na Mega Sena. Porque a gente não joga aqui, mas se a pessoa depende só, de repente ela consegue ganhar na Mega Sena. Uma pessoa ir lá no mundo e trazer para cá, como se ele fosse, converteu ela, se converter. Irmão, uma pessoa ser convencida pelo Espírito Santo, a pessoa tem que ser muito humilde e reconhecer muito seu pecado. Então não cai nessa não. Não, vai vir para cá e vai dar tudo certo. Não vai dar não. Não cria essa expectativa não, porque o céu não te prometeu. Entendeu, irmão? Então, fica isso para nós. O Senhor Jesus falou, estou convosco até a consumação do século. Gente, você às vezes visivelmente não vai ver ele, mas ele está sempre com você. Gente, uma coisa é certa, eu estou te falando porque eu já fui de outra religião. Eu já segui alguns espíritos. E a convicção que eu tinha na época daqueles bichos do meu lado. E olha que eles não são onipresentes. Os demônios não são onipresentes. Satanás não é onipresente. A onipresença só pertence a um. E muitas das vezes a gente achava que eles estavam do nosso lado. As entidades. Na verdade, eles não estavam aqui porque eles não são onipresentes, eles têm que servir a outro canto. Mas o Senhor Jesus não, o Senhor Jesus está. E Ele está como? Através da pessoa que mora dentro de você, que é o Espírito Santo. E Ele está com você. A Bíblia fala que você está selado, irmão, para o dia da redenção. Ele está em você até o Senhor Jesus voltar. Então vamos ficar firmes nisso e não criar expectativas erradas que leve a gente a se frustrar e tô meio assim, aí vai ficar igual aquela galinha, né? Tô fraco, né? Tô fraco. Né? Aquela galinha é a gangola, da Angola, né? Tô fraco. Como é que tá, irmão? Tô fraco. E aí, irmão? Tô fraco. E aí, como é que tá? Tô na luta. E aí, irmão? Tô no deserto. E aí? Irmão, nunca vai sair disso, não. A mulher estava com o filho morto em casa. E quando ela vai ao profeta, o profeta, vai tudo bem? Vai tudo bem. Essa tem que ser a nossa linguagem. Tá tudo bem. Eu estou passando enfermidade, mas eu creio que está tudo bem. Porque quando você pensar nessa enfermidade, que é temporal, com o corpo que você vai receber glorificado, irmão, você vai falar, doença, tadinha de você. Não, são promessas que tem, gente. Nós vamos receber um corpo igual ao do Senhor. Meu Deus do céu, essas coisas a gente tem que celebrar mais do que um carro novo, do que uma casa, do que o que for. Você vai estar num lugar que nunca mais vai ter sofrimento. Irmão, tu está sofrendo aqui, o que a Bíblia fala em Romanos? A tempestade que passamos aqui não se compara com a glória que há de ser revelada. E a gente fica igual um tonto às vezes. Tá triste. Não. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo, quando falou isso aí, não está minha fartura não, porque ele falou, eu sei viver tanto na fartura como na escassez. E a gente fica, pô, irmão, sinceramente, o diabo só tem o que a gente dá. Então vamos ficar firme, né? Como é que vai? Irmão, estou sentindo ele aqui. Quando você chegar, gente, eu gosto, tem uma igreja lá, tem um pastor Antônio em frente à minha casa, tem uma igreja, você percebeu lá, pastor? Tem uma igrejinha, lá só vai os cabeça branca. Não é o da lancha não, tá, gente? Não é o da lancha não, é os cabeça branca da fé. Gente, como eu fico maravilhado de estar no meio deles, pastor. É aqueles hinos que a gente não era nem nascido, eles tocando lá os acordeões, aquela coisa. Gente, como eles têm fé.
eu falo, Senhor, me ajuda a chegar lá. Gente, quando você chega perto deles, tu sente, pastor, parece uma aura em volta deles, tu sente aquele negócio assim gostoso. É a presença dele. Eles apertam sua mão e aí, irmão, você está firme. Mas se você for ver a vida do irmão, de repente está uma bagunça. E aí, irmão, como é que você está? Está firme com Jesus? Gente, isso é maravilhoso. Isso é glorioso para nós. Amém?